Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu é bom e misericordioso. Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és poderoso, Senhor. Tu és gracioso, Pai amado. Tu és soberano sobre o céu e sobre a terra, Pai. Tu és o único Deus verdadeiro, aquele que era, que é e há de vir. Pai, te louvamos porque o Senhor nos conduz, Senhor, para te buscar, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque se fosse depender de nós mesmos, nós não estaríamos aqui, Pai amado. Não estaríamos porque a nossa carne não quer as coisas que vêm de Ti, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo nos conduz até aqui, Senhor. Mostrando, Senhor, que sem Ti não somos nada, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, pois a Tua misericórdia, Pai, é a causa de não sermos consumidos. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos dá diariamente, Pai. A cada dia, Senhor, que estamos aqui respirando, é um milagre em nossas vidas, Pai amado. Que muitas vezes, Senhor, rejeitamos, achamos uma coisa simples, Pai. Mas é um milagre, Senhor, é um milagre de estar aqui dia após dia, Senhor. E não conquistamos isso pelos nossos esforços. É o Senhor que nos dá mais um dia de misericórdia, Pai. É o Senhor, Pai amado, que nos sustenta. É o Senhor que é o nosso abrigo, a nossa rocha, Pai. Nosso sustento, Senhor. Senhor, obrigado pelos livramentos diários que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado pelas alimentações que o Senhor nos dá diariamente, Pai. Tanto sólida como espiritual, Senhor. Que é a Tua palavra, Senhor. É a oração, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é o Senhor falando conosco. E a oração é nós falando contigo, Pai amado. Então, Senhor, devemos ter esse conjunto em nossas vidas, Pai amado, porque é necessário, Senhor, para que possamos nos fortalecer contra o pecado de cada dia, Senhor, nos afastar do pecado, Senhor, e nos achegarmos a Ti a cada dia, Senhor. Que possamos, Senhor, renunciar ao nosso eu, às nossas vontades diariamente, Pai. E lembrar, Senhor, lembrar que o Senhor morreu por nós, Pai amado. Teve uma morte, Senhor, dura, sofrida, Pai amado. Foi rejeitado por muitos, Pai. Foi humilhado, Pai amado, naquela cruz, Pai amado. E tudo isso por um objetivo, Senhor, para nos salvar da condenação, Pai, e nos trazer para a vida, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse devocional que estamos fazendo. Peço, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão de tudo que vamos ler, Senhor, e que possamos, Senhor, praticar as Tuas palavras em nosso dia a dia, Pai. Senhor, e te pedimos ainda, Pai, que o Senhor continue nos usando, Senhor, que possamos continuar sendo instrumentos em Tuas mãos, Pai, para fazer esse trabalho que é levar a Tua palavra através da internet, Senhor. E que pessoas, Senhor, sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Pai amado, para que Te confessem, Pai, como o único suficiente Salvador da vida delas, Pai. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus.
Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. De fevereiro. E o devocional é referente a Oséias. Profeta Oséias. Oséias capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Oséias capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Oséias e a mulher adúltera. Uma introdução dessa parte de Oséias, desse capítulo, na verdade, diz: embora o texto não seja claro, é provável que a mulher adúltera seja a própria Gomer. Referência capítulo 1, versículo 3 de Oséias, que havia abandonado Oséias para viver com um amante. Seja como for, a lição espiritual é clara. Deus faz todo o possível para fazer com que o seu povo volte para ele. E o versículo inicia assim: o Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a, assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse: por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo, não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. Será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe, sem sacrifícios ou colunas do deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo, eles adorarão o Senhor com temor
e receberão dele muitas bênçãos. Amém. Aqui o texto é uma comparação, gente. De nós, que nós traímos Deus todos os dias. Infelizmente é assim. Mas ainda assim, Deus não desiste de nós. Deus nos ama. Mas é necessário arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Deus nos ama sim. Mas é necessário nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. E renúncia. Renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Renunciar aos nossos desejos, né? Vamos aqui para algumas referências e comentários do capítulo 3. Do capítulo 3. Capítulo 3 de Oséias, versículo 1. Falou de novo comigo e disse: vá. Também se pode traduzir assim: falou comigo e disse: vá de novo. Bolos de passas. Esses bolos eram oferecidos aos deuses da fertilidade, que, segundo a crença popular, podiam dar boas colheitas. Referências: Jeremias, capítulo 7, versículo 18 e capítulo 44, versículo 19. Capítulo 3 de Oséias, versículo 2. Comprei a mulher. Seja do seu amante, seja do seu serviço como prostituta num templo pagão. Referência: Oséias, capítulo 1, versículo 2. Oséias, capítulo 3, versículo 4. Colunas do deus Baal. Referência: Deuteronômio, capítulo 16, versículos 21 a 22. E por fim, capítulo 3, versículo 5. Serão governados por um descendente do rei Davi. Referência: Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. E capítulo 37, versículos 24 a 25. Essa promessa se cumpriu em Jesus, filho de Davi. Referência: Mateus, capítulo 2, versículo 19. E essas são as referências e comentários do capítulo 3 de Oséias. E o versículo em destaque, eu ia esquecendo, é o versículo 1, que diz: vá, o Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. E Spurgeon diz o seguinte sobre esse versículo: cristão, olhe para trás, para toda a sua experiência, e pense na forma como o Senhor seu Deus o guiou pelo deserto, e como ele o alimentou e vestiu todos os dias. Como ele suporta o seu mau comportamento, como ele tolera todos os seus murmúrios e anseios pelas panelas de carne do Egito. Como ele tem aberto a rocha
para suprir e alimentá-lo com o maná que vem do céu. Pense em sua graça, que é suficiente em todos os seus problemas. Como seu sangue tem sido o perdão para todos os seus pecados. Como a sua vara e o seu cajado o consolam. Quando assim você olhar para trás, para o amor do Senhor, então permita que a fé examine seu amor no futuro. Pois lembre de que a aliança e o sangue de Cristo contém mais em si do que o passado. Contém mais em si do que o passado. Aquele que o amou e perdoou, nunca deixará de amar e perdoar. Ele é o Alfa e também será o Ômega. Ele é o primeiro e será o último. Portanto, lembre-se de que quando passar pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, pois ele está com você. Quando você enfrentar as águas frias do Jordão, não precisa temer, pois a morte não poderá separá-lo do seu amor. E quando chegarem os mistérios da eternidade, você não precisa temer, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém. Nosso Senhor. Sendo assim, alma, o seu amor não está renovado? Isso não a faz amar Jesus? Um voo pelas planícies ilimitadas do éter, do amor, não inflama o seu coração e a compele a se deleitar no Senhor seu Deus? Certamente, enquanto meditamos no amor do Senhor, nossos corações ardem dentro de nós e ansiamos amá-lo ainda mais. Amém. Uma parte desse devocional que diz assim: aqui, essa parte me lembra: ele tolera todos os seus murmúrios e anseios pelas panelas de carne do Egito. Essa parte aqui me lembra de quando o povo murmurava que só recebia o maná do céu, né? E não recebia carne. E hoje exatamente a gente é da mesma forma. A gente reclama porque come todo dia a mesma coisa. A gente reclama também quando não come. E a gente reclama também quando come a mesma coisa. Ou seja, a gente reclama à toa, né? Porque Deus é tão gracioso com a gente que mesmo nós reclamando todos os dias, pecando todos os dias, rejeitando Ele todos os dias, Ele ainda nos alimenta. Ele ainda nos alimenta. Então, gente, que possamos ser mais gratos a Ele, dia após dia. Amém. Vamos para a leitura em Salmos.
Salmos de número 79. Apelo à misericórdia divina. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica, introdução, Salmo 3, versículo 1. Do povo por causa da destruição de Jerusalém e da profanação do templo pelos babilônios em 587 a.C. Referência Salmo 44. Primeiro, a destruição causada pelos inimigos. Versículos de 1 a 4. Segundo, uma oração pedindo a Deus que perdoe e salve o seu povo. Versículos de 5 a 10. Terceiro, apelo final, seguido da promessa de sempre louvar a Deus pela sua bondade. Versículos 11 a 13. E os salmos iniciam assim. Salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo, como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém, e não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Porque deixar que as outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás, por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelha do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre.
e cantaremos hinos de louvor a Ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 79. Salmo 79, título hebraico, referência, Salmo 50. Salmo 79, versículo 1. Os pagãos invadiram a tua terra. Referências, 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 a 10. E 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 17 a 19. Jeremias, capítulo 52, versículos 12 a 14. E Lamentações, capítulo 1, versículos 1 a 10. Profanaram. Referência, Ezequiel, capítulo 7, versículo 22. Capítulo 79, versículo 2 de Salmos. Aliás, Salmo 79, versículo 2. Largaram os corpos para serem comidos pelas aves. Era uma grande desonra deixar que o corpo de um soldado morto ficasse sem ser sepultado, e os cadáveres expostos tornavam impuros a terra. Tornavam impura a terra. Referência, Jeremias, capítulo 14, versículo 16. Salmo 79, versículo 4. Caçoam de nós. Referências, Salmo 44, versículos 13 a 14. E Salmo 80, versículo 6. Salmo 89, versículo 41. Salmo 79, versículo 5. Irado conosco. A derrota é visto como expressão da ira de Deus contra o seu povo. Referências, Salmo 30, versículo 5. Salmo 85, versículo 5. Salmo 88, versículo 7. Salmo 89, versículo 46. Salmo 103, versículo 9. Isaías, capítulo 54, versículos 7 a 8. Salmos 102, versículos 9 e 10. Salmo 79, versículo 5. Irado com as nações. Referências, Salmo de número 2, versículo 5. Jeremias, capítulo 10, versículo 25. Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Salmo 79, versículo 8. Pecados dos nossos antepassados. Alguns israelitas reclamavam que estavam sendo castigados por causa dos pecados dos seus pais, avós, bisavós e trisavós. Referências, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Jó, João, capítulo 9, versículo 2.
Mas o fato é que esses reclamantes também tinham pecados. Referências: Jeremias, capítulo 31, versículos 29 e 30. Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 4. Salmo 79, versículo 9. Tua própria honra. Isto traduz o texto hebraico que traz glória do teu nome, isto é, tua glória. Referência Salmo 20, versículo 1. Deus também era rebaixado quando o seu povo era humilhado. Quando seu povo era humilhado, pois esses povos era protegido por Deus. Referência Salmo 59, versículo 13, Ezequiel capítulo 20, versículo 9 e Ezequiel capítulo 20, versículo 9, versículo 14 e versículo 22. Salmo 79, versículo 10. Onde está o Deus de vocês? Fazendo essa pergunta, os inimigos estão zombando de Deus, porque ele não foi capaz de salvar o seu povo. Referências: Salmo 42, versículo 3, Salmo 115, versículo 2, iniciando de novo. Salmo de número as referências. Salmo de número 42, versículo 3. Salmo de número 115, versículo 2. Joel, capítulo 2, versículo 17. E Miqueias, capítulo 7, versículo 10. Do Salmo 79, versículo 10. Salmo 79, versículo 11. Prisioneiros. Israelitas levados para o cativeiro na Babilônia. Referência 2 Reis, capítulo 25, versículo 11. Salmo 79, versículo 12. 7 vezes. Quer dizer muitas vezes. Como em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que no texto hebraico é 7 vezes. Sete vezes sem o primeiro Interessante. Referências: Mateus, capítulo 18, versículo 21, e Lucas, capítulo 17, versículo 4. E por fim, Salmo de número 79, versículo 13. Ovelhas do teu rebanho. Referências: Salmo de número 23, versículo 1, Salmo 74, versículo 1, Salmo 95, versículo 7 e Salmo 100, versículo 3. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 79. Que Deus os abençoe.